Papo Acessível. Eu sou o Fernando Calabrini, está começando mais um Papo Acessível. E eu estou aqui com ele, o futuro secretário-geral da ONU, ele que só se defende de bengala verde, Sônia Hipólito. Você sabe me dizer qual é o médico que nunca fica online? O médico que nunca fica online. Não, Sônia, não sei não. É o oftalmologista. Ai, Jesus! Vamos lá! Eu também estou aqui com ela! Diretamente das areias cariocas, ela que está morrendo de medo, agarrada no sovaco do Cristo! Renatinha Fonseca. Medo de altura, né? Agarrada no sovaco do Cristo. Tô ficando com medo. Eu tô ficando com medo das piadas do Sony, gente. Tô ficando com medo. E hoje vamos falar sobre o que, Soninha? Hoje vocês vão descobrir do que Fernando Calabrini, Renata Fonseca e Sônia Hipólito têm medo. Muito bem, vamos para o cast. Estamos de volta. Toninho, já vou jogar a primeira pergunta pra você. Pé na porta, tapa na cara, certo? Certo. Do que mais você tem medo nessa vida? Cara, claro que eu tenho muitas coisas que eu tenho medo, entendeu? Uhum. Mas se tem uma coisa que eu tenho um pouco de medo é da morte. Certo. Você tem medo de morrer ou de deixar as pessoas aqui? Eu tenho medo de deixar... Acho que os dois, cara. Entendi. Eu tenho medo de morrer, mas com... Eu tenho medo de ter dor, na verdade. Ah, medo de sofrer, então. Não sofrer, eu já sofri por muita coisa, né? Eu sofro pelo Corinthians, eu sofro Ai, meu Deus. Que sofrência. Porque, né? Então, tem muita coisa que eu sofro. Mas agora, cara, eu tenho medo de ter dor, sabe? Ter dor. Sim. Eu tenho medo de dor. Então, assim, eu tenho medo de ter dor, sei lá, dor de ser queimado, eu tenho medo de dor de injeção, eu tenho medo dessas coisas, entendeu? De ter dor, tudo que dói eu tenho medo. Entendi. E você, dona Renatinha? Do que mais você tem medo nessa vida? O que eu mais tenho medo é de ficar doente, realmente, uma doença, né? Doenças mais sérias, né? Aquelas coisas mais barra pesada. Uhum. E essa questão de medo da morte, não sei se eu tenho medo da morte. Eu acho que o medo que a gente tem é mais de como a gente vai morrer. E Sim. também aquela questão, bom, o que é a morte, né? Morte é o desconhecido. Porque... exato. Como dizia Vinícius Moraes, assim, de papel passado mesmo, alguém que tenha voltado e assinado embaixo, é assim, não tem, né? Não tem, é verdade. Então a gente é um certo assim, bom, como é que vai ser isso? Que lugar é esse? Que sensação é essa, né? Como vai ser esse momento? Se vai ser com muita dor ou se vai ser medo então, também medo do desconhecido, então. Não da morte em cima do desconhecido. Entendi. E de bicho, Soninha? Você tem medo de bicho? Tenho medo de bicho, cara. Assim, por exemplo, eu tenho muito medo se eu tô aqui no meu escritório e sabendo que aqui tem um bicho, cara, eu fico... Porque assim, eu tenho medo do bicho me atacar, na verdade, cara. Mas que tipo de bicho? É isso que eu ia perguntar. Grande, pequeno, cara, selvagem? Eu acho que assim, por exemplo, eu não ficaria no meu escritório se eu soubesse que tinha um aquário com uma cobra aqui dentro. Tá, não, beleza, você tá falando de uma cobra, tá. Por exemplo, mas se tivesse um escorpião, uma aranha... Acho que no fundo eu sou um cagão, velho. Acho que essa é a verdade. Tá bom, mas e se entrar uma borboleta aí? Uma brabuleta, Soninha? Tem uma brabuleta voando aí. Não, uma borboleta não tenho medo, não. Tá, beleza. Lembrando que eu tenho medo da aranha, tá?
Aracnídeo mesmo. Esse soninho aí já me conhece tanto que não deixa nem brecha pra eu fazer mais piada, né, pô? Eu já li o pensamento, entendeu? Eu ia perguntar se ele tinha medo de barata também. Não, isso. E barata, lagartixa, isso pra mim é tranquilo, não tenho medo. Mas, por exemplo, eu não tenho medo, mas tem uma coisa que eu acho que me incomodaria, por exemplo, falando de bicho, é rato, cara. Ah, sim, entendi. Até porque o bichinho é foda, hein? Tem cada rato aí por aí, ainda mais em São Paulo, né? Exatamente, ainda mais entendeu? São Paulo. Então, mas uma coisa que eu não tenho medo, desse bichinho eu não tenho medo, é perereca. A pererequinha vai, né, Soninha? Pererequinha. Salvou a pátria. E você, Rê, tem muito medo de cobra? Olha a pergunta. Tô falando da serpente. Aquela que é comprida e tem a cabeça meio rosa. É a coral de cabeça vermelha. Você tem medo? Exato. Então, cobra. Agora eu fiquei. Quando o Sony falou do aquário com uma cobra, eu fiquei pensando assim. Pra gente que não enxerga, é um bicho absolutamente silencioso, é uma cobra, exatamente, né? Exatamente. É inversamente proporcional ao perigo que proporciona, gente, né? A cobra o som, ela não faz barulho praticamente. Apesar que quando a cobra tá pra atacar alguma coisa assim, ela tem o guizo, né? Que faz barulho, mas aí ela já tá na tua frente, né? Algumas tem, né? Não são todas que tem. Não sei se estão todas, mas assim, quando ela faz barulho, ela já tá na tua frente, né? Exatamente. E o negócio fica estreito, né? Mas eu tenho medo, assim, por exemplo, até hoje, depois, quando eu enxergava, eu tinha cachorro em casa, eu não tinha muito medo. Eu tinha quando era criança, né? Mas hoje em dia eu tenho receio de cachorro. Assim, cachorro desconhecido, né? Sim. Porque eu acho que o fato da gente ter uma bengala na mão pode despertar alguma coisa, entendi. Tipo assim, como se a gente fosse pode achar que vai atacar, entendi. Eu tenho receio sim, porque essa historinha... É receio ou é medo? Boa pergunta. Boa pergunta. Medo. Qual a diferença? Um é mais fraquinho que o outro? O receio acho que vai mais pro lado assim, se eu fizer isso, o cachorro vai me atacar, mas se ele me atacar, eu me defendo e dane-se. O medo, o medo talvez fosse uma coisa assim, eu fico tremendo, eu quero sair correndo, o medo te paralisa, né? Não chega a esse ponto. Eu acho que assim, o medo é que dá pânico, né? Você fala, puta, que caraca, você fica incomodado. O receio seria uma coisa assim, eu não curto, eu não gosto, entendeu? Fica alerta, né? Mas não tá apavorado com aquilo, é verdade. Verdade. Essa coisa de bicho pra gente é complicado, né? Eu até acho que a gente ressignifica, assim, porque barata voadora, uma coisa horrível, nojenta. Nossa, mesmo, né? É nojento. Mas, tipo assim, o que eu posso fazer a respeito? Eu coloquei tela, né? Meu apartamento tem tela, porque não é tão alto assim. Eu posso estar aqui falando com vocês e ter uma barata aqui na parede do lado. Eu não vou saber. Sim. Entendeu? Então, não dá pra ficar na neura, né? É isso que eu ia falar. Se você ficar na neura, ferrou, né? Porque a gente não tem como. E se ela estiver aqui, ela vai ficar aqui. Porque eu não vou ter condição de caçá-la. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você tá aí, beleza. Você tá aí, de boa, tal, de repente você ouviu. E aí, você fica no medo, paura, você sai correndo do quarto, fecha a porta. Esse barulho aí é barulho de que bicho? Então, pode ser uma borboleta, pode ser uma mariposa, pode ser um besouro-baleia. Você pode repetir o som do bicho? Posso. Entendeu? Não para com não! Mas e aí, sai correndo, Rê? Olha, saio. Por via das dúvidas, saio. Não, pô, se ela não estiver fazendo barulho, eu não tenho como saber que ela tá aqui. Agora, eu sabendo que tem uma barata aqui voando... Eu não falei que é barata, eu não falei que é barata. Cara, dúvida... É um bicho que ninguém identifica. Exatamente, é um BVI. É um BVI, é um bicho voador não identificado, né? É um BVNI, né?
Deveria. Mas você tá colocando na nossa bumbum aqui, Fernando Calabrini, mas quero ver você todo machão aí. Não tem medo de nada? Para! Não, cara, eu assim, medo de bicho, eu tenho medo de bicho maior que eu. Aí eu tenho medo. Então vocês estão falando de dinossauro, né? Urso polar. O urso polar tá igual, é pau a pau. Pô, então, né, cara? Então você não tem medo de nenhum bicho. Então tudo bem, né, Sônica? Dinossauro então, muda o tema, né? Não, mas falando sério, assim, medo, cobra, me dá medo, claro, com certeza, né? A serpente, né? Lógico, e a outra também me dá medo também, mas enfim, cobra, lógico que dá medo. E bicho que é muito grande, né, cara? Porque o resto, assim, aranha, barata, borboleta, barata voadora, isso não me dá medo. Assim, eu tenho nojo. Rato é nojento, sabe? É uma coisa nojenta. Agora, assim, tem um rato aqui. Meu, na boa, eu não vou fazer, ai, meu Deus, um rato. Não, gente, eu sou maior que o rato. Então, acho que ele vai ter mais medo de mim do que eu dele, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tinha uma coisa que eu tinha muito medo quando eu era moleque, adolescente, assim tal, era de andar na rua à noite. Sabe aquela rua deserta? Aquela rua deserta, não passa carro, não passa nada, mal iluminada. Puta, dava um cagaço de andar à noite na rua assim, cara. Não sei se vocês tinham isso, porque assim, eu nessa época chegava muito bem e tal. Não tinha problema de andar à noite, mas, cara, dava qualquer barulhinho que dava na rua, o esfíncter apertava até... Eu, quando era criança, eu tinha medo de escuro. Não dormia. Se a luz não estivesse acesa, eu não dormia. Entendi. Tinha que deixar acesa e depois que eu dormia, a minha mãe ia lá e apagava a luz. Eu morria de medo de escuro. Entendi. Ironicamente, né? De escuro assim, eu nunca tive medo. Pelo contrário, eu sempre gostei mais do escuro do que do claro, assim. Entendi. Mas, cara, se, por exemplo, eu tô em casa à noite, ouvindo um podcast e, cara, eu escuto um barulho assim que não é do normal, meu irmão, eu já falo, já aperta. Já morde o sofá. Já dá uma... Fala, opa, cara, o que será que é isso? Então, mas isso aí é o quê? Medo de espírito? Isso que eu ia perguntar, é medo de espírito? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho medo de... Eu tenho medo dessas coisas de fantasma. Entendi. Eu tenho medo dessas coisas de espírito. Eu tenho medo, cara. Eu não vou... Eu tenho medo de tudo. Eu sou um cagão, cara. Chega a essa conclusão. Eu vou embora. Tchau pra vocês. Tchau. Eu tô com medo de gravar também. Tchau. Vai começar a falar nisso, ele vai começar a ficar com medo. Você sabe qual é a nossa visão do mundo? Papo acessível. Eu não entro no cemitério à noite, mas nem a pau. Não entra? Não. Eu entro de boa, cara. Quanto a isso, eu não tenho medo, mas não, também, cara. Vamos combinar pra que você vai entrar no cemitério à noite? Não, assim, mas se for falar assim, tem no cemitério fazer tal coisa, assim, claro que não pra fazer nada absurdo, né? Mas assim, tem que ir à noite, beleza. Cara, eu tenho muito mais medo dos vivos do que possivelmente dos mortos, sabe? Sinceramente... Assim, eu já morei em casa, morei em apartamento e tal. E tem algumas casas, dependendo da construção e tudo mais, tem alguns barulhos característicos, né? De estalar de madeira, sei lá, se a casa for nova, ela vai assentando, né? Isso pra quem conhece aí, pode até comentar aí com a gente. Mas tem uns barulhos característicos. E, cara, isso realmente não me preocupa. Eu fico bem tranquilo. Só que assim, eu tenho um toque, né? Aí, não sei se... Não é medo, mas entra na questão do toque, que assim, é conferir se tudo tá fechado. E eu confiro umas 3 vezes, né? Então, janela, porta, janela, porta, janela, porta.
Depois de umas 3 vezes que eu vejo que tá realmente tudo fechado, bacaninha, bonitinho, aí eu fico tranquilo, entendeu? Mas aí é... Isso é problema psicológico, sabia? Então, né? Olha, você, psicólogo que tá ouvindo esse programa, dá um jeito nesse menino aí, ó. Vai dizer que você, sendo cagão de excesso, não confere. Não, por exemplo, eu não tenho medo de deixar, assim, eu já dormi várias vezes com a porta aberta aqui. Não, assim, por assim, se a porta da minha casa estiver lá, não tá trancada, mas tá fechada. Uma coisa é trancar. Sim, entendi. Tranquilo, não tem problema. Não, eu preciso trancar todas as trancas possíveis e imagináveis. Então você não é tão cagão assim. Não, tá vendo? Eu tô melhor. Passou. Não, eu preciso conferir. De novo, essa questão da falta da visão, né? Você vê. Eu já fui mais medrosa, assim, em relação a esse negócio que vocês estão falando. Barulho, tô sozinha em casa. Aí gente, sem brincadeira, eu de vez em quando sinto, assim, eu fico assim, eu chego a botar o braço pro lado, assim, tipo assim, não é possível, tem alguém aqui do meu lado. Caraca! Né? Eu sinto às vezes. Sensitivo, quando hein? eu sinto, eu paranormal. faço uma oração, simplesmente. Assim, porque não tem o que fazer. Quando a gente enxerga, a gente sente uma coisa, a gente olha, né? Tem alguém aqui? Da próxima vez você convida pra gravar, Rê. Cara, por exemplo, se eu é sério, se eu tô aqui com vocês, eu sei que tá nós 3 gravando, certo? Sim. Aparece uma voz diferente aqui, meu irmão, eu já saio correndo. Voz realmente é fora. Isso não existe. Entorta meu dedo. Isso não existe. Mas, você falou, Fernandão, da infância, cara. Se tinha uma coisa que eu tinha medo na infância e que era muito comum, eu tinha medo de palhaço, cara. Sério mesmo, cara? Medo de palhaço? Eu tinha medo. Porque aquela pessoa toda pintada, entendeu? Com aquele cabelo. É meio bizarro mesmo, né? Então assim, cara, eu tinha medo de palhaço. Então, e minha filha tem medo de palhaço, cara. Então, e você sabe que isso tem um nome, assim, não tô sacaneando não, isso tem um nome mesmo, eu não sei exatamente qual é o nome científico, mas isso é mais comum do que você imagina, viu, Soninha? Sim, já ouvi falar, sim, tem um nome, sim, técnico. Exatamente, não tem qual nome técnico. Como é que chama aí em São Paulo? Eu sei que tem um nome diferente. O bate-bola, aquela fantasia do carnaval que o cara põe uma máscara, fica batendo. Clóvis, não é isso? Sei lá do que você tá falando aí. Cara, sei. A assombração deve estar do seu lado aí, cara. Não. Gente. Conheço o Clóvis, não. Aqui, eu não sei se é esse o nome mesmo, se eu tô falando errado. Mas aqui a gente chama de bate-bola. Uma fantasia, tipo uma roupa toda fechada, tipo um macacão. E no rosto, na cabeça, o cara bota uma máscara. Uma máscara assim, como se fosse um capuz. Aqui é conhecido como assaltante de banco, Rê. Então. Mas a máscara parece um pouco... Algumas parecem um pouco com palhaço, né? Não conheço. E o cara geralmente tem uma bola na mão, que ele fica batendo no chão. Por isso que chama de bate-bola. Nossa, o que é isso? É uma assombração mesmo? Não é uma lenda urbana? Não sei o que é isso, não. É de carnaval, é tradicional. Sério? Nossa, nunca... Não é do nosso tempo. Não é mesmo? As pessoas... Isso aí, eu quando era criança, provavelmente tinha medo desse troço aí, porque dificilmente uma criança não vai ter medo disso. É um negócio não, claro, se for nesse sentido. Mas aí puxa a pergunta, vocês tinham medo de O Homem do Saco, do Saci, de não sei o que, dessas lendas? Vocês tinham medo disso? Quando eu estudava no colégio, tipo, ensino fundamental, eu não sei se aí em São Paulo teve isso, acho que sim, né? Esses boatos, assim, tipo, tem a mulher loira. A loira do banheiro?
Tinha. A mulher loura do banheiro. Tinha, vai pegar. Aí a gente ficava meio. Porque banheiro de colégio é um negócio meio sinistro, né? Aquele troço grande, cheio de cabine. Exatamente. Você tinha medo da loira do banheiro, Soninha? Não, eu queria ver a loira do banheiro. Mas dessas lendas urbanas, assim, você nunca me incomodou, não. Você não tinha, deixa eu fazer uma pergunta. Nunca te incomodou. Existia uma lenda urbana na nossa época de que você tinha que tomar cuidado pra ir no cinema, porque senão você poderia sentar numa seringa com que tinha AIDS, né? Não era nem o HIV que falava, tinha AIDS. Você lembra dessa, Soninha? Não lembro. Mas cara, não, isso, eu nunca tinha medo, mas eu tenho medo. É que eu falei, como eu falei desde o início que eu tenho medo de dor, eu tenho medo de tomar injeção. Entendi. Tem medo de tomar injeção? Você fica com paura. Não é começa assim, a suar frio. Eu não vou tomar, né? Assim, por exemplo, eu vou lá e falo assim, moça, você vai me dar injeção, eu vou desmaiar, você vai ter que me carregar. Entendi. Aí eu acho que eu passo mais medo pra enfermeira do que eu. Mas, pode cara, o medo da dor eu tenho. Entendi. Cara, eu não tenho medo da dor. Assim, nesse sentido, não. Né? Agora, assim, como você falou no começo, de ter medo de sentir dor, de sofrer e tudo mais, isso eu tenho também. Mas não tenho medo de dor, cara, assim, de injeção. Não tenho. Eu tenho, assim... Não chega a ser medo, porque não é um medo, é um receio de tirar sangue. Isso eu tenho, cara. E eu não passo muito bem quando eu tiro sangue, não, cara. Pô, eu faço de boa. Sensação ou por causa da dor, assim? Não, da sensação. Da sensação, porque normalmente você tá em jejum. Eu fiz isso pouquíssimas vezes na minha vida, ainda bem, ô glória. Mas, assim, é a sensação, sabe? Você fica meio tonto e tal, sei lá, é a sensação que é muito ruim. É psicológico, cara. Não sei. Tem essa de ficar meio tonto. Hoje em dia, inclusive, acabou esse negócio de jejum de 12 horas. Agora de 8. Sim, mas mesmo assim, né? Não, tem sim. 12 horas tem pra quem faz diabetes, é 12 horas ainda. Não é mais. Não é mais? Aqui em Bom, São Paulo, médicos comentem aí. Não, 8 horas. Mudou. E não pode passar de 12, senão eles não deixam você fazer. Entendi. Mas uma coisa que eu tenho muito medo, cara, muito medo, e acho que aí todo brasileiro tem medo, né? É da violência, cara. Isso sim. Esse é um capítulo à parte, né, cara? Infelizmente, nosso Brasil de hoje, em tudo quanto é lugar, em todas as capitais, cara, é difícil encontrar alguém que não tenha medo disso, né? Verdade. Isso é uma coisa que a gente tá aprendendo a conviver cada dia que passa, né? E assim, a gente tem que acostumar com isso, né? E, puta, deveria ser totalmente ao contrário. Não, é foda. Mas assim, você acha que a sensação é maior do que o medo ou o medo é mais real mesmo? Eu acho que hoje a gente realmente tá com medo de sair de casa, com medo de saber que, cara, você pode parar no farol e se você pode ser assaltado, sabe? Eu acho que você literalmente tá com medo. Tanto é que, assim, você hoje tem medo, né? Às vezes tem medo até do cara que tá entregando um panfletinho. Sim, é verdade. De propaganda de apartamento, você tem medo do cara, porque você pode achar, será que ele tá entregando mesmo ou ele vai, abrir o vidro aqui, o cara pode meter uma arma na minha cabeça, roubar meu telefone, roubar o carro, entendeu? Então, eu concordo com você mesmo, é verdade. Você para no farol, independente se é o cara que tá entregando panfleto, ou o cara que tá vendendo bala, ou alguma coisa, você fecha o vidro, cara. Eu não sei você, ouvinte, né, você que tá ouvindo, mas você, Soninho, você, Rê, mas quando eu ando na rua, hoje em dia, cara, eu ando preparado pra guerra. Essa é a verdade, cara. Assim, eu não consigo mais andar tranquilo, sabe? Assim, não dá, cara. Não dá, velho. Assim, é sempre com, sabe, cachorro com a orelha levantada, sempre com atenção. Você tá mesmo conversando com um amigo, no carro com um amigo, blá 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 blá, mas, cara, o telefone apitou, eu não pego o telefone, cara, a não ser que seja uma emergência, alguma coisa. Parou no farol, claro que eu não posso olhar pro lado, mas eu tô com o vidro sempre, quando tem ar-condicionado, vidro fechado, quando não tem vidro um pouquinho só aberto, e, cara, eu tô conversando com um amigo do lado, com alguém e tudo mais, mas o meu ouvido tá, assim, atentíssimo ao que tá acontecendo, sabe? Então é foda, realmente é... A gente fica meio sobressaltado, né? Eu costumo dizer que se eu tiver fora de casa, assim, até em casa mesmo, mas fora de casa principalmente, pô, você tá na rua, tá em algum lugar público, você ouve um grito, você já pensa, é briga. Sim. Uma coisa
coisa que eu tenho muito medo também é de panela de pressão. Mas aí tem um porquê. Porque eu já eu também. Eu já aconteceu de uma panela de pressão explodir na minha casa. Entendi. Então, acho que aí virou um trauma, talvez. Aí, pode né? ser, Hoje, pode ser. Cara, qualquer panela de pressão que eu vejo ligada, cara, aquilo me dá um medo. Eu acho que aquilo vai explodir a qualquer momento. Até porque cara, parece uma bomba, né? Fica... Parece uma bomba aquele bagulho. Então eu tenho... E outra coisa que eu tenho muito medo é de fogo. Então, eu passei uma situação uma vez, cara, que foi foda, cara. Eu tava em casa, tá? De boa, levantei, né? Você levanta daquele jeito, tal. Fui no banheiro, tranquilo, beleza. Tirei a roupa, liguei o chuveiro, batendo na porta. O prédio tá pegando fogo! Ah, meu Deus! Mano do céu, cara. Foi o tempo de pegar o short de dormir, que é um short de tactel, meio rasgado, meio fodido, assim, short de dormir. Foi o tempo de pegar o short sem cueca, enfiar o short tactel sem cueca, correr pro armário, arrancar a carteira, o passaporte e tudo, que é o mais importante, né? Pegar filho e, cara, descer pela escada. Ainda bem que na época eu morava no primeiro andar, né? E o iPhone também você pegou? Cara, eu peguei porque tava junto com a carteira, senão não teria pego, não. Ah, entendi. Sério mesmo, cara, porque tava junto com a carteira. Assim, eu lembrei de pegar... A primeira coisa que me veio à cabeça é pegar passaporte e não a carteira. Mas tava tudo meio próximo e tal. Eu peguei passaporte, carteira, iPhone, filho... tal, isso ok, desce pela escada, a escada já tava com fumaça, pra você ter uma ideia. Nossa. E tava eu lá, aí tava eu e mais um monte de morador lá embaixo no prédio, conseguimos sair, maravilha, bacana, eu tava descabelado, sem camisa, descalço, de short tactel sem cueca. Você que tá ouvindo esse programa agora, não creia criar essa personalidade, não cria na sua cabeça essa imagem, porque, cara, você vai ficar com medo. Pensa em outra coisa agora. Pensa no mar, numa floresta, entendeu? Porque senão você vai ficar com medo eternamente do Papo Acessível. Cara, olha, vou te falar. Puta mão de bombeiro e tal, não sei o que. Aí depois vamos descobrir que realmente pegou fogo por causa de uma vela. No 11º andar pegou fogo lá num dos quartos, porque o rapaz que acendeu uma vela pra algum santo, alguma coisa assim, deixou a vela acesa, bateu algum ventinho, alguma coisa, a vela caiu e destruiu o apartamento. O apartamento virou cinzas. Não só o apartamento, como o andar inteiro, assim. Não destruiu os outros apartamentos por fogo, mas destruiu por fuligem. Cara, o meu apartamento, no primeiro andar, estava fedendo a fuligem. E com fuligem na sacada e tudo mais. Cara, foi foda. Foi foda, cara. Esse foi eu nunca medo passei por caralho. Isso, mas você sabe de vez em quando isso passa pela minha cabeça, assim? Essas coisas, assim, né? Que... Às vezes eu tô aqui em casa e fico pensando assim, gente, uma situação dessa, você tem que sair correndo, né? Não dá pra estar pelado, né? Então. Tem que ter um plano. Tem que ter um plano. Depois disso, Rê, sabe o que eu tenho hoje? Uma mochila. Tudo que eu tenho de importante tá na mochila. Então é sério, assim, eu não tô zoando não. Tudo que eu tenho de importante tá numa mochila. Então é abrir o armário, arrancar a mochila e sair correndo. Entendeu? Mesmo que seja pelado. Mesmo que seja pelado. Prevenindo, né? Você tá prevenindo. É Sim. verdade. Sim. Assim, chave perto da porta, né? Assim. Ou na porta. Na porta, melhor, na porta, com certeza. Uma coisa eu tenho pra dizer aqui, que todo mundo, pelo menos, tem um medo de alguma coisa. Tem sim, cara. Eu vou te falar, o maior medo que eu tenho, eu não respondi a primeira pergunta lá no cast, né, que eu fiz pra vocês dois, eu já comentei até sei isso. do que é. Eu já comentei aqui no cast sobre isso. O maior medo que eu tenho hoje é de ficar surdo. Surdo? Esse é o maior medo que eu tenho hoje. Assim, ficar cego não tenho medo, já tô indo pra isso, né? Tô com uma nanovisão aí e tal, mas de ficar surdo eu tenho muito medo, cara. Isso, assim, respeito os deficientes auditivos e tal, eu tô falando de um medo meu pessoal, né? Não tô falando que não dá pra viver sendo surdo, não é isso. Mas, cara, ter esse combo aí é foda, hein? Realmente, eu acho que tudo que a gente perder um sentido, perder um membro, perder alguma coisa, realmente traz medo, e aí é uma mudança de vida, e aí nossos ouvintes, as pessoas que sabem de tudo que a gente já falou aqui sobre isso, realmente acho que isso realmente dá medo, sim. Então, pra finalizar, dona Renatinha Fonseca, visualiza. Lá vem. Visualiza, tá bom? Tô visualizando. Estou levando você para uma sala,
tá? Aham. Abrir a porta. Imagina uma sala de laboratório. Sabe, aquele ar de laboratório, tal, as paredes são de azulejo, tá? Imaginou? Tudo branco, tudo branco. Tudo branquinho, tal. Claro, você não vai estar enxergando, mas eu vou falar pra você, ó, na tua frente tem 2 aquários. Mas nesses aquários não tem água, tá? Nada. Não tem água. Nem peixe. Não tem água, não tem peixe. Não tem líquido. Certo. Não tem peixe, não tem líquido nos aquários, tá? Não falei que não tem nada no aquário, eu falei que não tem líquido, tá? Então, hoje, eu vou realizar um sonho seu. Você vai ter que escolher. No aquário da esquerda, visualiza, tá? Visualiza. No aquário da esquerda... No aquário da esquerda, você está de frente para os 2 aquários, tá bom? No aquário da esquerda, você ter, ó, presta atenção, visualiza, tá? No aquário da esquerda, você tem um monte de barata. Olha, até a boca quase de barata. Um monte de barata. Vivas, tudo ali. No aquário, sabe? Andando pra cima e pra baixo. Isso aqui. Porém, dentro do aquário tem um MacBook Pro 15 polegadas, novinho em folha, tá? Ai, meu Deus É esse, no primeiro aquário. No segundo aquário, visualiza. No segundo aquário... Presta atenção. Presta atenção. Agora é o da direita. Isso, o segundo aquário da direita, nós temos agora nada mais, nada menos do que 6 cobras dentro do aquário. Você não sabe que tipo de cobra que é, mas tem cobra lá, tá? Eu posso te garantir que, assim, você não vai morrer. Tá? Posso garantir que pelo menos que você não vai morrer. Mas dentro do aquário que tem cobra, tem uma escritura de uma cobertura. Cobertura dos seus sonhos. Ai, meu Deus. Então você pode escolher entre colocar a mão em milhares de baratas para pegar o seu MacBook Pro de 15 polegadas novinho em folha, ou colocar a mão em várias cobras, mas ganhar uma escritura de uma cobertura. E aí, dona Renatinha Fonseca? Ai, gente, a pergunta mais difícil que já me fizeram na vida. Esse é o objetivo. Eu já tenho minha resposta. Eu tava esperando você completar. Eu ia dizer assim, olha, eu já botei a mão nesse MacBook, já tô longe, viu? Você acabou de fazer a pergunta. E aí? De um lado tem um MacBook, do outro lado tem uma cobertura. Não pode usar luva. Não pode usar luva. Vai meter a mão ali, e assim, se for a cobertura, a cobra vai se enrolar no teu braço. Vai ser uma luta pra você tirar aquela escritura de lá, mas você vai tirar. E se for a barata também, você vai enfiar a mão no mar de baratas. Até porque as cobras são treinadas. Exatamente. Então eu não morro, né? Não, morrer não. Você pode ser picada. Que eu não vou morrer. Não, você pode ser picada, E se for picada, se for venenoso, nós temos um antídoto aqui, porque você tá no laboratório. E lembrando que não é aquelas cobras que você passa a mão, ela fica maior. Não. Não fica, não. Elas já são grandes, Soninho. Entendeu? Já são grandes. Mas elas não ficam maiores. Não é uma minhoquinha que virou uma cobra. Não é não. Olha, sinceramente... pensando assim, nem tanto pelo valor das coisas, mas assim, pela sensação do toque, eu fico com a cobertura. Ah, claro, né? Vai ter uma explicação, né? Mulher gosta do quê? Claro. Gente, a cobra ela é menos nojenta do que barata, é demais. Quando eu pensei nesse barulho das baratas, acho que eu devia ter força a cobertura nas baratas, né, Soninha? Exatamente. E você, ouvinte, pegaria na cobra ou na baratinha, Soninha? Vamos perguntar pros nossos ouvintes. Deixa aqui nos comentários. Eu vou na baratinha. Valeu, até a próxima. Valeu, tchau. Beijo. Acesse papoacessível.com.br e confira todos os nossos programas. Curta a nossa fanpage no Facebook em facebook.com/papoacessível e nos siga no Twitter em twitter.com/papoacessível.